Essa mulher nem imagina, mas esse morador de rua é seu marido que ela achou ter morrido. Quando ele agradeceu a boa ação, ela simplesmente parou em choque e disse: "Eu já ouvi essa voz." Ele ainda tenta negar, mas ao ver o emblema da Força Aérea Americana em sua jaqueta, ela se descontrola, querendo saber onde ele conseguiu aquilo. E antes que ele pudesse responder, um homem de terno aparece ao lado de Julie e arranca o emblema do mendigo, dizendo que ele só poderia usar aquilo se tivesse conquistado. Apesar da humilhação que o homem sofre, Jack não reage, pois ele já reconheceu a sua esposa. Vendo que sua esposa agora tem um novo amor, ele não quer atrapalhá-la, mas o emblema carrega muitas memórias e ele precisa recuperá-lo. Então, ele segue sua esposa até a sua nova casa. Quando ele estava vasculhando a casa em busca do emblema, sua esposa chega silenciosamente dizendo para ele parar, pois ele está na casa dela, então ela poderia atirar. Sem muitas escolhas, Jack decide revelar sua identidade. Ele retira um antigo amuleto que ele guardou dela e as memórias guardadas há muito tempo vêm à tona. Embora as lembranças do passado sejam bonitas, Jack queria explicar à esposa por que ele desapareceu e o que aconteceu com ele durante esses anos. Mas nesse momento, ele ouve o chamado de David e Jack decide ir embora. Não querendo contar nada ao marido, Julie esconde a presença de Jack. O marido não suspeita das explicações dela. Fazendo o papel da esposa perfeita, Julie fala para David que o mendigo que viram pela manhã se parecia muito com o seu ex-marido e que ele pode não estar morto. Ele, muito contrariado, pergunta o que ela quer que ele faça. Ela pede ao marido que vá ao lugar onde encontraram Jack pela manhã. Caso o ex-marido ainda esteja vivo, ela implora que David o ajude a recuperar sua antiga posição, já que ele fez muito pelo país. Visivelmente incomodado pelo pedido da mulher, ele diz considerar tudo o que ela disse. Na manhã seguinte, David encontra a Jack e devolve seu emblema, além de trazer os documentos que podem restaurar sua posição como piloto. Embora Jack inicialmente tenha ressentimentos contra o homem por tomar seu lugar, ele passa a vê-lo como um salvador. Mas o que ele não sabe e nunca imaginou é que a pessoa responsável por sua queda fosse o próprio David. Jack vai até o quartel-general para entregar alguns documentos. O atendente é seu antigo companheiro de guerra Mike. Assim que Jack entra, Mike o reconhece. Depois de uma breve conversa, Jack conta a ele que foi enviado em uma missão secreta, mas ao voltar ao comando, foi acusado em um tribunal militar de ter agido por sua conta própria, o que levou ao fracasso da missão. Ele não tinha provas de quem lhe deu as ordens, então o fracasso recaiu sobre ele. Mike revela que após o desaparecimento de Jack, ele investigou o caso, e agora tem uma pista. A pessoa que deu a ordem a Jack era David Black, o atual marido de Julie. Mike então tira dos arquivos um documento que esclarece toda a situação de Jack. Embora na época Mike não pudesse acessar o arquivo completo, agora ele decide entregar o documento a Jack. No dia seguinte, Jack aparece normalmente vestido diante de todos. Julie, ao vê-lo, fica profundamente emocionada e quase não consegue esconder. Jack então expõe toda a verdade para todos, mas David já estava preparado. Ao comando de David, a polícia chega ao local e encontra os documentos confidencial que Mike já havia dado a Jack. Tudo fazia parte do plano de David, que já sabia que Mike entregaria o arquivo a Jack, permitindo que David o acusasse de acessar documentos confidenciais. No entanto, Mike já havia previsto os riscos de entregar o documento a Jack. O que David não sabia era que Mike havia tornado os documentos públicos. Mike ainda diz que quem está detido é David, pois está sendo investigado por má conduta. E ele sai extremamente contrariado e preso, jurando que os dois pagarão caro por isso. Antes de deixar David seguir, Jack arranca o emblema de seu blazer, dizendo que para usar aquilo precisa merecer. Após testemunhar tudo aquilo, Julie se levanta e vai até Jack. Ela olha para ele e pede para que prometa que nunca mais irá deixá-la. Ele, por sua vez, responde que nunca mais cometeria esse erro. Gostou? Siga o perfil para mais.